Olá, boa noite! Hoje é sexta-feira, terceiro dia da nossa Semana do Empreendedor e hoje o dia nos reserva grandes surpresas. Fique agora com o nosso momento de oração. Oração pela felicidade de toda a humanidade. Todos os homens são filhos de Deus e um perante Deus. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas. Para nós que somos um perante Deus, na verdade não existem outras pessoas. Aqueles que parecem outras pessoas são, na verdade, nós próprios. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, toda pessoa fica tomada de profundos sentimentos de felicidade. Toda pessoa já deve ter experimentado uma sensação de tristeza e dor ao ver outrem com a fisionomia arrasada pela tristeza. Visto em nosso aspecto carnal, o eu e os outros parecemos seres distintos, mas espiritualmente somos um. É por esta razão que acontecem tais fenômenos. Todas as pessoas experimentam a sensação de felicidade no instante em que proporcionam felicidade ao próximo. O valor da vida de uma pessoa é avaliado pelo grau de felicidade que conseguiu proporcionar ao próximo. Por mais alta que seja a posição social atingida pela pessoa, ou por mais riqueza material que tenha acumulado, se ela não consegue proporcionar felicidade aos seus semelhantes, não se pode dizer que venceu na vida. Doravante praticarei todos os dias sem falta pelo menos um ato de bondade. Quando tomarmos esta decisão e passarmos a praticá-la, estaremos dando o primeiro passo para a vida de felicidade. Bondade não é algo que diminui quando se dá aos outros. Se distribuirmos bondade aos semelhantes, ela retornará multiplicada. Se nos dirigirmos aos nossos semelhantes sem nenhum espírito de bondade, haverá fatalmente desarmonia em nosso relacionamento humano. Se usarmos as coisas sem espírito de bondade, elas não poderão ser aproveitadas totalmente. Se encararmos os fatos sem espírito de bondade, cometeremos falha em algum ponto e fracassaremos. Agora que compreendi esta verdade do fundo do coração, estou decidido a ser sempre atencioso e bondoso para com todas as pessoas, coisas e fatos e viver, na medida do possível, de modo útil aos meus semelhantes. Doravante, praticarei todos os dias, sem falta, pelo menos um ato que beneficie alguém. As realizações materiais poderão decair algum dia. As riquezas materiais poderão ser destruídas algum dia. Mas os atos de amor e as virtudes acumulados por aqueles que praticaram a bondade, vivificaram o próximo e foram úteis aos semelhantes, são indestrutíveis e serão glorificados eternamente. Não invejo a prosperidade do meu concorrente. O concorrente é meu aliado e sua presença é como a torcida que estimula e anima a manifestação da minha capacidade. O concorrente é como a bomba de água que extrai do poço da minha capacidade interna. Agora que conheço esta verdade, sigo avante o curso da minha vida rumo à indestrutível torre das virtudes, juntamente com toda a humanidade, dedicando amor, proferindo palavras de louvor e orando a cada passo que dou, pondo à prova a minha força do amor, tal como um fundista que testa a sua resistência numa corrida de maratona. Que toda a humanidade seja feliz. Obrigado, Senhor. Ontem fomos presenteados com temas relevantes: espiritualidade, novas chances para vencer e empreendedorismo social, bem como tivemos histórias inspiradoras.
Também tivemos a oportunidade de interagir nos projetos em que estamos inseridos. E hoje, o que nos aguarda? Vem conosco! Olá, jovens dinâmicos, jovens empreendedores! Espero que estejam gostando da nossa programação. Todo esse evento foi pensado detalhadamente pelos membros do Departamento dos Jovens Empreendedores, com conteúdos que possam despertar a sua verdadeira potencialidade, a potencialidade inata que já existe dentro de você. Se você estiver chegando hoje aqui, recomendo que assista os conteúdos dos demais dias. Ao todo são 4 dias de evento, com matérias de empreendedorismo aplicado em diversas áreas, relatos de jovens incríveis que mudaram as suas vidas, 11 palestras, 11 temas que os preletores altamente gabaritados transmitiram os ensinamentos da Seichonoye. E se você aplicar efetivamente todo esse ensinamento, tenho certeza que você irá ressignificar as suas decisões, manifestará o seu Deus interior e terá sucesso em todas as áreas da sua vida, seja ela na vida profissional, pessoal ou empreendedora. A semana do DJE está sendo realizada de forma gratuita, mas você poderá contribuir de forma espontânea e voluntária para a Seichonoye e assim expressar a sua gratidão. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você pode contribuir com valores a partir de R$10, que poderá ser de forma única ou mensal. Ao acessar a página, você poderá escolher onde deseja destinar a sua contribuição, seja para a Casa de Repouso da Grande Harmonia, creches comunitárias, uma das 7 academias da Seichonoye ou como mantenedor de mídia, para levar esse ensinamento, levar a luz, a felicidade para mais pessoas. E se você ficou curioso também sobre o DJE, o Departamento de Jovens Empreendedores, procure uma regional da Seichonoye mais próxima de sua localidade. Venha fazer parte da JSI, venha fazer parte do Departamento dos Jovens Empreendedores. Desejo a vocês um ótimo evento, aproveitem ao máximo. Jovens, vamos colocar nossas ideias em ação. Muito obrigado. Essencialismo. O que é? Essa palavra longa e impactante tem conexão com a espiritualidade? Para nos transmitir essencialismo, gratidão pelas pequenas dádivas, convidamos o preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto. Olá, meus amigos jovens da Seichonoye, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E hoje, nessa felicidade aqui de poder participar, poder contribuir com esse evento tão maravilhoso do Departamento de Jovens Empreendedores, falando um pouquinho com vocês, estudando um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seichonoye, voltado, obviamente, para essa questão do desenvolvimento individual, o empreendedorismo de cada um de nós. O tema que hoje eu vou tratar aqui nesses minutos é gratidão pelas simples dádivas, né? Gratidão pelas simples dádivas. E para isso a gente vai utilizar basicamente 2 livros, né? O Livro dos Jovens e também A Verdade da Vida, volume 33, que é o volume da coleção A Verdade da Vida, que trata da alegria, né? Divina alegria. Então vamos iniciar falando um pouquinho exatamente o que o mestre fala no Verdade da Vida, volume 33, sobre apego e desapego à individualidade, tá? É o apego à individualidade do ser humano. Então ele fala assim: o homem, enquanto individualista, não tem equilíbrio e acaba caindo. Enquanto só, ele é uma unidade isolada e não uma unidade integrada no todo. A gente vê muita gente falando sobre trabalho em equipe, né? O verdadeiro trabalho em equipe é quando nós estamos integrados a todo o universo. Estamos integrados à nossa natureza divina, que é a natureza de Filho de Deus. Quando temos a consciência de que o meu pensamento está ligado ao pensamento universal de Deus. Então,
quando eu manifesto a minha individualidade pensando no todo, eu vivifico o todo e eu evoluo. Agora, quando eu penso em evoluir somente o meu lado individual, ou seja, pensando que a minha prosperidade, o meu crescimento individual é o meu objetivo, eu não estou tendo a visão de que sou filho de Deus, que estou integrado a essa vida de Deus. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, usando agora no decorrer desse bate-papo, o Livro dos Jovens, no prefácio, introdução dele, na verdade, que fala sobre o ideal que se aloja em nós, né? Aqui ele começa falando assim: todos os seres vivos, enquanto a vida neles permanece, tendem a crescer e se desenvolver. E dentre todas as criaturas, o homem, como suprema autorrealização de Deus. Prestem atenção nesse ponto. O homem, ou seja, eu, você, todos nós, seres humanos, como suprema autorrealização de Deus. É o que mais alto grau de desenvolvimento procura alcançar. E aqui já abre um mundo de perspectivas, né? Quando a gente descobre que eu sou um ser humano que estou aqui para ser a autorrealização de Deus, ou seja, a suprema, a maior autorrealização de Deus. É por onde Deus se manifesta de forma mais intensa, é através do ser humano. E aí, agora entra a nossa reflexão, né? Que eu queria fazer essa reflexão para que a gente pudesse começar a pensar talvez de uma forma um pouco diferente do padrão. A minha pergunta é: quanto tempo do seu dia você foca no seu ideal interno? Ou seja, no seu objetivo de ter nascido nesse mundo. Ah, preletor, mas eu nem sei qual é o meu objetivo. Pode ser que algumas pessoas estejam falando isso. Quando você olha para o seu interior, todo ser humano já nasce com um objetivo. Não um objetivo, quero ganhar, comprar uma casa, constituir uma família. Não é isso. Nós temos um dom que Deus nos deu e que temos a missão de cumpri-lo nessa nossa vida. E esse dom está relacionado com os nossos sonhos também, que desde criança nós viemos alimentando, com as nossas habilidades do dia a dia. Tudo isso está ligado. E quanto tempo você foca nisso na sua vida? Com certeza você sabe para onde você quer chegar. Se você está aqui participando de um evento dos jovens empreendedores, significa que você já é um jovem diferenciado. Mas aí a minha pergunta: você está analisando o seu tempo do dia a dia, quanto foco você está direcionando para o seu objetivo de vida e quanto tempo você está desperdiçando com coisas menores? Às vezes com apego em coisas menores, né? Coisas micro. Muitas vezes, até no âmbito profissional, a gente percebe algumas pessoas falando assim: mas eu não gosto de fazer essa tarefa. Eu quero empreender, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu não gosto de ficar preparando o projeto na planilha. Eu não gosto de ficar especificando, detalhando o que eu quero ser, porque eu não curto isso, né? É uma visão. Só que quando a gente fala desse micro, né, eu não gosto de fazer isso, a gente esquece do macro que está envolvido por trás. E qual que é o macro disso? O macro se essa tarefa que parece árdua e pequena, ela é fundamental para que o macro aconteça. Então, quando eu penso de forma micro, eu penso: eu não aguento fazer isso, não gosto de fazer isso, faço isso sem querer, vou procrastinar, deixa para depois, amanhã eu vejo, depois de amanhã eu vejo. Isso eu estou pensando no micro. Quando eu penso no macro, para que eu consiga exteriorizar o meu potencial de filho de Deus, manifestar aqui na face da terra agora tudo que eu nasci com essa missão de manifestar, eu preciso usar até essas coisas que aparentemente são negativas para exteriorizar minha capacidade. Então, através dessa tarefa árdua que me foi dada nesse momento, eu posso adestrar, por exemplo, a minha mente e controlar a minha mente, controlar o meu foco. Mesmo fazendo algo que não é do meu agrado, eu mantenho na minha mente o pensamento de que isso é muito importante para o meu desenvolvimento. Farei isso até que eu me harmonize com essa tarefa. Olha que visão, né? Então, o mestre Masaharu Taniguchi nos abre uma visão maravilhosa, onde
dedique-se com gratidão, que aí é o tema, né, da aula de hoje aqui, do bate-papo. Dedique-se com gratidão até as simples coisas que acontecem no nosso dia a dia, porque são dádivas, né? Se você tem um emprego, tem uma tarefa, ou teve uma ideia e está com uma tarefa de desenvolver um novo negócio, ajudar pessoas, impactar pessoas, isso é uma dádiva de Deus. Porque muitas vezes o erro nosso é acreditar que aquilo que estamos manifestando é por mérito meu, né? Eu que tive essa ideia genial, eu estudei, eu me preparei e eu estou fazendo esse grande projeto. Desculpa, né? Mais uma reflexão, anota aí. Você conseguiria fazer algo sem ter a força, a sabedoria, a vida de Deus presente aí? A ideia que surge na nossa mente é uma ideia que, na verdade, nos foi inspirada por Deus. A vida que nos torna vivo e que nos faz ter energia para dedicar a esse projeto, nossa vida recebemos de Deus. Se a gente tivesse com uma doença muito grave, nós não teríamos como nos dedicar a esse projeto 100%. Nós não teríamos como realizar. E aí que vem aquela questão que a gente falou no começo, do apego à individualidade. Quando eu penso que eu sou um indivíduo sozinho e que somente com a minha força de vontade, com a minha inteligência individual, eu vou conseguir fazer projetos grandiosos, eu já sou um fracassado. E mesmo que eu consiga adquirir riqueza, prosperidade, vai ser falso. Porque eu não estarei manifestando meu ideal interno. Meu ideal interno não estará ali. Aqui na página 58 do Palavras de Sabedoria, ele fala assim: aquele que procura se mostrar eficiente é na verdade um inepto. Aquele que procura se mostrar eficiente é na verdade um inepto. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um conhecimento fantástico, estudaram, se dedicaram, mas elas estão muito presas ao conceito de o que os outros vão pensar de mim. E aí você vê aquele jovem trabalhando na empresa, se dedicando, mas ele está mais preocupado com que impressão ele vai passar daquilo do que com o verdadeiro projeto. Empreendedores sociais, né? Ou empreendedores digitais. Empreendedores digitais é muito legal. Às vezes você percebe que ela está mais preocupada em passar uma mensagem do que realmente ter algo a passar, ter conteúdo a passar. E o que é mais importante? Não sei, os dois seria ideal, né? Ter conteúdo e conseguir passar esse conteúdo de forma correta. Agora, se o conteúdo não tiver muito preparado, não tiver abundante, ele não vai estar cumprindo o seu ideal interno. Então ele não vai estar entregando aquilo que tem que entregar. Ele vai empreender, pode até receber dinheiro em troca, sucesso em troca, mas ele não vai estar cumprindo o ideal interno, que vai gerar aquilo que a gente chama de felicidade, né? Vai gerar felicidade. Aqui no livro dos jovens, na página 22, o mestre fala assim: afinal, o que é a alegria de viver? E aí? O que é a alegria de viver? Quem tem um livro sempre tem a razão, né? Mas eu queria que fizesse essa reflexão. Você está alegre com a sua vida? Você está alegre com o seu projeto? Você está alegre? Mas ainda não tenho um projeto, eu tenho um sonho. Você está alegre com esse sonho? É muito importante que você faça essa reflexão. Aí ele fala assim: afinal, o que é a alegria de viver? É a sensação agradável que você tem quando o seu ideal interno aprova totalmente e elogia os seus pensamentos e atos. Olha lá. O seu ideal interno aprova e elogia os seus pensamentos e atos. Então, não vamos ficar preocupados em mostrar conhecimento, em mostrar aos outros que somos pessoas hábeis. Essa não tem que ser a nossa preocupação. A gente tem que focar no ponto que o meu ideal interno, ou seja, eu, filho de Deus, ele vai olhar para os meus atos e para os meus pensamentos e vai falar: cara, muito bom, você está indo muito bem.
E aí, esses atos têm a ver com aquele que a gente conversou de foco no tempo. Quanto do seu dia você se dedica a fazer algo que vai evoluir tanto você quanto as pessoas que estão ao seu redor? Quanto do seu tempo no dia a dia você se dedica a absorver conhecimentos, treinar habilidades, ou seja, desenvolver-se, você, para que possa impactar e ajudar pessoas? É isso que vai fazer a diferença, né? Quando você começa a controlar os seus atos e os seus pensamentos, eu tenho o hábito de procrastinar, eu tenho o hábito de ficar vendo rede social muito tempo, eu tenho o hábito de ficar jogando videogame várias horas, eu adoro ficar sem fazer nada, só assistindo Netflix, comendo pipoca. Não sei o que cada um faz. Pode ser que eu esteja falando aqui e você está falando, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu foco, todo o meu dia é voltado em beneficiar pessoas, ajudar os meus familiares, melhorar, desenvolver minha capacidade intelectual, física, malhar e tudo mais. Ok, se você é assim, eu só tenho que falar parabéns. Agora, pode melhorar. Sempre pode melhorar. Nós podemos melhorar, porque nós somos filhos de Deus, temos capacidade infinita. O objetivo nosso é evoluir e manifestar a vida de Deus. E para isso é muito importante cuidar dos pensamentos e dos atos. Ok? Então, eu sei que vai ter um bate-papo ainda sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês refletissem como você pode olhar mais para os seus pensamentos e atitudes do seu dia a dia a fim de manifestar o seu ideal interno. E o que é o ideal interno? É o seu Deus interior. É o seu Deus interior. Sabe quando a gente faz alguma coisa muito boa e a gente volta com orgulho e fala assim, hoje foi bom, você sente aqui, hoje foi legal. Ou quando você fica o dia inteiro, às vezes sem fazer nada, procrastinando, ou enrolando numa tarefa que você tinha que fazer, e aquele ideal interno fala assim, não foi legal, hein? Pode ser melhor. Então, quando o nosso ideal interno, ou seja, o nosso Deus interior, estiver aplaudindo tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço, ou seja, meus atos e os meus pensamentos, aí sim eu estou no caminho da manifestação do Filho de Deus que todos nós somos. Espero que cada vez mais vocês, jovens da Seichonaye, jovens que conhecem ou que estão conhecendo a Seichonaye agora recentemente, espero profundamente, do fundo do meu coração, que vocês definam como prioridade manifestar a sua essência de Filho de Deus, criar projetos grandiosos, impactar pessoas de fato. Isso controlando sempre as suas atitudes e os seus pensamentos. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado. A construção de uma casinha de sapê ou a execução de um castelo majestoso. Contei um caminho único, com uma assinatura autoral, de quem um dia sonhou. Vamos agora entender como nunca desistir dos nossos sonhos, com o preletor Milton Masayoshi Yuki. Olá, muito obrigado. Você tem sonhos? Qual que é o seu projeto de vida? Vamos falar sobre esse tema. Qual que é o teu sonho? Qual que é o seu projeto de vida? O que difere um jovem de um velho? Não é a idade, não é mesmo? Mas sim a capacidade de sonhar. Então não importa a sua idade, se você tem 15, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, né? E também não importa a sua condição financeira, não importa a situação que você se encontra nesse momento. O importante é você ter sonhos, você ter projetos novos, estar sempre se renovando através de novos projetos que vão dar um novo significado, uma nova motivação, um novo impulso para a sua vida. Vamos então voltar a nossa mente para o futuro e começar a agir agora, né? E aí é importante então nós temos sonhos, sempre temos sonhos, mas antes da gente prosseguir nessa nossa jornada, queria falar sobre algumas coisas importantes. Primeira coisa, temos que desarmar a
a armadilha da autossabotagem que impede muita gente de realizar os seus sonhos. Se você tem uma origem humilde, se você veio de uma família que não era abastada, se você não tem dinheiro nesse momento, e se você não fez faculdade, tem muita gente que fala, não consigo fazer nada porque eu não fiz faculdade, né? E tem muita gente que diz, eu não consigo pensar em grandes projetos, eu moro aqui numa cidade pequena, moro no interior. Então, acaba criando todo um contexto, né, de justificativa para não realizar, para não ousar e não tentar realizar um grande sonho. Então, não deixe a autossabotagem criar um enredo de uma história dramática só para despertar compaixão dos outros e justificar uma situação que você se encontra agora. Então não caia nessa armadilha, não deixe isso impedir que você realize, que você tenha grandiosos sonhos, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado de não cair na armadilha da autossabotagem. Então desarme essa armadilha, tá bom? E se você sente um vazio, uma tristeza, uma frustração, é porque não está realizando todo o seu potencial, não está cumprindo com a sua missão. E todos nós, sem exceção, temos um propósito de vida que nos proporciona o verdadeiro significado para a nossa existência. Então, todos nós, não importa a situação que a gente se encontre neste momento, todos nós temos uma missão importante, nós não podemos delegar isso, nós temos que cumprir com essa missão. Não, a gente não veio para este mundo para ganhar dinheiro, para ser rico, nem para ser famosos, né? Quando se fez uma pesquisa com jovens, 80% dos jovens dizem, eu quero ganhar dinheiro, quero ser rico, né? E 50% dizem, quero ser famoso, porque sendo famoso todas as portas vão se abrir. O nosso propósito é muito mais do que apenas isso, né? Ganhar dinheiro, ser rico, isso só quem já chegou lá no final é que consegue entender e explicar o significado dessas coisas. No ano passado, no dia 20 de abril, faleceu o fundador do Grupo Claudino, o senhor João Claudino, tem uma história belíssima, né? E a Cláudia Claudino, que eu entrevistei, ela fez um depoimento muito interessante. Ela falou, meu pai morreu 15 para meio-dia e 15 para 5 da tarde e ele foi enterrado. Ele fundou 21 empresas e tem mais de 13 mil funcionários. E ele, por volta das 5 da tarde, ele foi enterrado e não levou nada, só foi a roupa do corpo, né? E aquilo fez com que a Cláudia fizesse uma profunda reflexão, né? Que a gente realmente não leva nada, né? Então todo esse império que o seu João Claudino construiu, ficou, né? E o mais importante não é essas coisas, as empresas, a riqueza material. A coisa mais importante que ele deixou foi o legado, que ficou no coração das pessoas, dos familiares, dos funcionários. Então esse é o maior legado, é aquilo que vai fazer com que as pessoas lembrem com carinho de alguém que passou por esse mundo e deixou alguma coisa no coração das pessoas. Então, porque as coisas materiais a gente de fato não leva. Nunca se viu até hoje nenhum enterro onde vai o defunto lá na frente e vários caminhões de mudança carregando as coisas dele, né? E agora vamos falar então sobre o que é então esse tal do verdadeiro sucesso, né? Primeira coisa, não são coisas materiais, não é dinheiro, não é aquele resultado final, não é apenas aquilo. O verdadeiro sucesso, como está escrito no livro do professor Katsumi Tokuhisa, está na jornada em direção ao destino. Não é o destino em si, é na jornada, ali que é de fato onde acontece a questão do verdadeiro sucesso. Então,
a régua verdadeira para medir o resultado não é aquela régua financeira, quanto ele conquistou em dinheiro, quanto ele conquistou em bens materiais. A verdadeira régua é aquela que mede o quanto você fez bem para as pessoas e quanto você desenvolveu e expandiu o seu caráter. Então, esse é o verdadeiro critério para você medir a questão do sucesso. Então, meus queridos jovens, lancem corajosamente rumo aos seus sonhos. Não tenham medo. Afaste o medo, afaste corajosamente o medo e avance rumo ao seu sonho, em relação a vá de encontro com o seu projeto de vida, né? Em frente, vão surgir dificuldades, vão surgir obstáculos, claro, mas em frente com coragem, com alegria e jamais percam a serenidade, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis, né? Mantenham sempre a brandura de espírito e a firmeza de ânimo. E não fuja das responsabilidades. Quando a gente fala não fugir da responsabilidade, no livro dos jovens, quando foi lançado o livro dos jovens, naquela época eu estava na associação dos jovens e eu não queria saber de assumir responsabilidade nenhuma, eu queria ficar sempre ali naquela posição confortável dentro da associação dos jovens. Aí, quando eu comecei a ler o livro dos jovens, tem um trecho aqui que o mestre escreveu para os jovens, os trechos escolhidos para jovens, e aqui no item 10 está escrito assim, o segredo do sucesso. Vocês querem saber? O mestre escreveu o seguinte, o segredo do sucesso está em não tentar fugir das responsabilidades, mas sim estar disposto a arcar com grandes responsabilidades. Então, quando eu li esse trecho nesse livro, gente, isso foi transformador na minha vida. Porque eu, como todos, queria ter sucesso, eu queria ser feliz, eu queria, enfim, construir aqueles projetos, sonhos, mas eu não queria assumir responsabilidades. Então, por mais que eu me empenhasse, a vida não sorria para mim, né? Não me compensava com aquilo que eu queria, porque eu não assumi responsabilidade. A partir do momento que o livro dos jovens me despertou para isso, eu comecei a assumir responsabilidade. Na associação dos jovens, quando pediam para eu fazer as coisas, eu prontamente aceitava. Quando me pediam para assumir alguns cargos, eu assumia esses cargos. E aí a minha vida mudou, porque quando eu comecei a assumir responsabilidade, e naturalmente dentro da Seichonoye eu fui assumindo mais cargos. Automaticamente no meu trabalho também eu fui sendo promovido. Então, quanto mais eu assumia cargos na Seichonoye, mais eu era promovido na empresa. Era assim, ó, par e passo. Então, isso eu aprendi muito cedo. Então, dentro do Unibanco, onde eu fiz uma carreira desde analista de sistema júnior para pleno, para sênior, chefe de divisão, gerente, superintendente, diretor. Então, todos esses cargos aconteceram de uma forma natural, porque quando eu dedicava a Seichonoye, quando assumia cargos na Seichonoye, assumia responsabilidade na Seichonoye, automaticamente na minha vida profissional, na minha vida pessoal, as coisas aconteciam também da mesma forma. Então, gente, nunca fuja das responsabilidades. Se a gente quer progredir, se a gente quer construir sonhos, a gente não deve nunca fugir das responsabilidades, sempre estar disposto ou disposta a arcar com grandes responsabilidades. Então, esse é um dos grandes segredos do sucesso ensinado pelo mestre Masaharu Taniguchi. E quanto maior for o sonho, maior serão os desafios. E nunca Deus dá um problema maior do que a nossa capacidade de resolver. Então, se o problema é grande, certamente a sua capacidade de resolver também é muito grande. Deus não colocou diamantes e petróleo sobre a superfície da terra. Colocou sempre nas maiores profundidades. Então, para a gente extrair diamante, para extrair petróleo, temos que cavar muito, porque está lá nas profundezas. Então, da mesma forma, Deus nunca
nunca nos dá nada de graça. Tudo tem que ser conquistado com muito esforço, com muita dedicação. Vocês devem conhecer o katana, aquela famosa espada japonesa, considerada uma das espadas mais incríveis do mundo. Essa espada japonesa, ela é forjada assim, é um processo onde o aço ele é aquecido, ele é martelado, depois vai para a água fria, depois volta para a fornalha e é aquecida até ficar vermelha, né, com o calor, e aí recebe muita martelada, é esticada, dobrada, vai para a água fria, depois vai para a fornalha. Então, é um processo intenso. Então, essa espada, para ser produzida, ela passa por um processo intenso de muito calor, frio, martelada, enfim, todo esse processo, até depois ela tem que ser polida, né? Mas no começo é passada um esmeril muito grosso e depois vai refinando até adquirir aquela parte mais acabada, brilhante e com aquele corte incrível. Então a espada japonesa, a tal do katana, passa por um processo desse tipo até se tornar aquela espada que é uma verdadeira obra de arte, né? Então, da mesma forma, a nossa vida, ela passa por todo esse processo. Então, se nós queremos realizar coisas grandiosas, a gente tem que estar disposto a arcar com grandes responsabilidades e temos que estar disposto também a enfrentar esses desafios, essas dificuldades com muita tenacidade. Temos que ter resiliência, temos que ter fé, persistência e jamais desistir dos nossos sonhos. Nós temos que seguir sempre adiante. Não desistam, não enfrentem as dificuldades sempre pensando numa saída. Como Júlio César, que mandou queimar os navios. Então nós temos que, da mesma forma, não criar saídas e sempre seguir adiante. Temos que sempre ir adiante, porque se a gente deixa um caminho de fuga, às vezes a gente acaba criando então uma situação onde você vai usar esse caminho de fuga para não seguir adiante com o seu projeto. Nós temos que ser como foguetes. Foguete não tem marcha ré, só vai para cima. Então nós temos que tocar nossa vida como foguetes, né? Sempre para cima, sempre com muita energia, com muito foco. Um dos grandes segredos das pessoas ou empresas que tiveram sucesso é foco. Então, na hora que você dá foco, manifesta-se a força infinita. Nós conseguimos demonstrar o máximo da nossa capacidade quando a gente dá foco, né? Não criar distrações e seguir sempre adiante. Eu quero deixar aqui com vocês a oração do vencedor. Essa é uma oração que eu faço todos os dias e dá uma força, dá uma energia muito forte para a gente seguir firmes em direção aos nossos sonhos. Então vamos ficar todos em posição de oração para fazermos a oração do vencedor. Eu sou filho de Deus, eu sou espírito, eu sou eterno, eu sou indestrutível, eu sou inatingível, eu sou imortal, eu sou um vencedor. Onde quer que eu vá, vencerei infalivelmente. Muito obrigado. Então procurem sempre, todos os dias, fazer essa oração do vencedor para que você possa lograr os seus desafios e seguir adiante para a realização dos seus sonhos. E para a gente ir encerrando, meus queridos jovens empreendedores, jovens que eu quero formar, quero ajudar a formar vocês, ajudar vocês, eu quero deixar aqui uma mensagem final. Então vamos seguir adiante, rumo aos nossos sonhos, jamais desistir dos sonhos, sempre com muito brilho nos olhos, ideias na cabeça, amor no coração e muita disposição no corpo para fazer acontecer e realizar os nossos sonhos. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê bastante
força, energia, sabedoria, amor, para que vocês possam seguir adiante com seus projetos e realizar os seus grandiosos sonhos. Muito obrigado, muito obrigado. Agora iremos conhecer o Lab Fashion, o primeiro espaço de coworking de moda de São Paulo. Esta organização tem o objetivo de apoiar o empreendedorismo de moda sustentável e colaborativo. A partir da sua atuação, nós vamos entender o conceito de Hub do empreendedorismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é um Hub de empreendedorismo. Vocês já ouviram falar desse tema? O Hub de empreendedorismo nada mais é do que um espaço físico que ele é montado pensando em oferecer um espaço de trabalho, seja compartilhado ou seja uma sala privativa, em que profissionais liberais, pequenas empresas, startups ou até grandes corporações estejam ali dividindo o mesmo espaço. Geralmente são espaços bem descolados, espaços que incentivam ali a criatividade, uma mudança organizacional, né? Mas qual que é o principal objetivo desses espaços serem compartilhados? Além da economia de recurso, a questão mais importante desses espaços é o networking. É você conhecer pessoas, você fazer relacionamentos, pessoas que podem ser seu cliente, ou você pode encontrar um fornecedor interessante para você e ser seu parceiro. Então, o que acontece? Esses espaços têm crescido cada vez mais. E há 5 anos atrás, eu e meus sócios estávamos vendo que esse mercado estava se segmentando. Então, o que acontece? Começaram a surgir espaços como esse, que são chamados coworking, voltados somente a advogados, espaços voltados somente a médicos, espaços voltados somente a arquitetos, porque eles perceberam, né, que havia ali um maior networking, um networking de maior qualidade, que você poderia encontrar ali nesses ambientes específicos. E aí, pelo meu sócio ser da área de moda e eu ser da área imobiliária, a gente pensou, vamos juntar o útil ao agradável. Então a gente resolveu fazer esse coworking voltado à moda, e aí a gente começou a ter clientes como jornalistas de moda, como consultores de imagem, agências de modelo, fotógrafos, enfim, todas as atividades ligadas a essa área de moda. E mais, a gente queria que fosse um negócio social. Como que a gente poderia ser negócio social na moda? Na moda existe a questão da produção e do consumo. E a questão da produção, por exemplo, você sabia que uma simples calça jeans consome até 5.000 litros de água? Pois é. E a indústria do algodão, ela utiliza 25% de todos os pesticidas utilizados na agricultura. É um baita do impacto, né? E, além disso, a questão da produção, há muita questão do trabalho escravo e trabalho infantil, principalmente na Ásia, mas também acontece aqui, próximo de nós. Além disso, na questão do consumo, nós não estamos muito habituados a pensar em moda ética e sustentável. Muitas vezes a gente vê ali uma peça bacana no shopping, mas não sabe qual que é a origem daquele algodão, se de repente aquela peça tem qualidade ou não, porque muitas vezes a gente pega uma peça bonita e a gente utiliza ela 1, 2, 3 vezes e depois ela se desgasta, a gente tem que jogar fora. E muitas vezes esse resíduo têxtil, ele não é reaproveitado. Na grande maioria das vezes ele não é reaproveitado. Então imagina, nós vivemos num mundo aí com 8 bilhões de pessoas, tem uma estimativa de que são produzidas 80 bilhões de peças. Imagina o quanto isso não gera de lixo também no nosso planeta. Então nós resolvemos trabalhar com um coworking voltado à moda ética e sustentável. E assim a gente descobriu aí o nosso propósito. Então, eu queria dizer, como uma última dica aí, eu acho que nessa pandemia tem muitas empresas em dificuldade, a gente fica pensando nos boletos, a gente fica pensando ali na inadimplência, que são coisas que realmente fazem parte de um negócio. Mas quando a gente lembra do nosso propósito, da nossa função social, eu acho que a gente encontra a motivação para prosseguir. Então é essa a dica que eu deixo para vocês. E desejo a vocês um ótimo evento, foi um prazer.
possível empreender e promover revoluções na vida de muitas pessoas, colaborando com o alinhamento pró-meio ambiente? Se você refletiu e ficou na dúvida, acompanhe agora como o preletor Murilo Saito realizou sua jornada. Buenas pessoal, espero que estejam todos muito bem. O meu nome é Murilo Saito e eu faço parte da Regional SP São Paulo 1. Eu recebi um honroso convite do Departamento de Jovens Empreendedores para fazer esse relato. Bom, eu vou tentar resumir em 5 minutos uma jornada de quase 11 anos. Eu sou nascido em uma família Seite-Noé, mas mais que isso, eu devo a minha vida a Seite-Noé, já que graças a esse ensinamento, o Odite e a Eubátia despertaram para sua natureza divina e curaram-se de doenças muito graves. Mas foi só em 2010 que eu me interessei em praticar o ensinamento. Nessa época, eu exagerava no álcool, fumava e estava em total desarmonia com a minha família. E isso impactou diretamente na minha vida profissional. Eu sempre fui diretor de criação de várias agências e ou negócios que eu empreendi, mas as ideias não vinham mais, tinham secado. Para sair desse buraco, eu precisei fazer um verdadeiro mergulho no ensinamento. E entre acertos e escorregões foram surgindo vários despertares, graças a Deus. Mas alguns deles foram divisores de água para mim. O primeiro foi na palestra da saudosa preletora Kátia Metran Saita, na reunião do Senencai, em que ela falou sobre o homem do quinto reino. O segundo foi a vinda do Supremo Presidente na Grande Convenção, trazendo um conceito de nova civilização. O terceiro foi a Marie Sensei falando sobre o amor de Deus e de que tudo é vida de Deus. Não vou esquecer nunca o exemplo que ela deu de como ela conversava com o carro que ela tinha, agradecia a ele todos os dias e da conversa incrível que ela teve com ele no dia que ela foi vender esse carro. Não posso deixar de mencionar o Sensei Milton Yuki com seu slide icônico para nós do DJE, que fazia um paralelo entre os cargos que ele assumia na Seite-Noé e a sua extraordinária ascensão profissional em grandes empresas. E depois ele ainda trouxe o aprofundamento sobre o entendimento de Musubi. E por último, o Fujinaga Sensei, que é um caso à parte. Ele para mim é um exemplo de como ver o Dissô em todas as pessoas, coisas e fatos. Esses despertares vinham acompanhados de uma vontade de ajudar cada vez mais a Seite-Noé. E as ideias voltaram a fluir naturalmente. Por exemplo, a ideia para o meu próximo negócio surgiu na primeira edição da Festa das Dádivas, há 2 anos atrás. E uma conversa com a minha amiga Karen Teramay, ela falou que nós tínhamos que abordar a questão de compostagem de resíduos orgânicos. Naquela mesma semana eu tinha participado de uma reunião com líderes comunitários lá do Heliópolis e eles tinham falado para mim que um dos principais problemas deles era o lixo. Falei, opa, tem coisa aí, né? Coincidências não existem. Comecei a estudar sobre compostagem, questões de resíduos, os princípios da permacultura, Carta da Terra, a visão sistêmica do Frijo Capra, e eu percebi que tinham tudo a ver com a nova civilização da Seite-Noé. Juntando tudo isso, saiu a Compor, um projeto que tinha o objetivo inicial de começar a compostar o resíduo orgânico em algumas casas da comunidade do Heliópolis, mas ele começou a crescer, as pessoas certas foram aparecendo, como a preletora Gardênia de Bauru, e hoje o nosso objetivo é transformar Heliópolis em uma comunidade de resíduo zero. Para alcançar esse objetivo, nós vamos começar a conscientizar as pessoas sobre todo o ciclo do alimento, através de diversas oficinas, implantação de 50 hortas nas escolas e plantio de 10 mil árvores na comunidade. A nossa campanha de lançamento estava marcada para maio de 2020, mas veio a pandemia. O que parecia ser o fim do projeto foi se transformando junto com o reposicionamento das grandes empresas nas questões referentes ao ESG. Essa sigla que é em inglês para ambiental, social e governança tomou uma outra proporção como foi conceituado pelo mercado financeiro, como está sendo valorizado tudo isso por todo o mercado, inclusive no Fórum Econômico Mundial. Esse movimento está mudando completamente o cenário e está abrindo outras portas para o nosso projeto.
e agora nós estamos prontos para o lançamento dele. Eu queria terminar com uma reflexão que eu fiz no meio desse processo da Compô. E ele tem me orientado na minha jornada de aprendizado. Vocês já perceberam que uma árvore plantada num vaso fica muito menor do que se ela fosse plantada direto na terra? Vocês já perceberam essa diferença? No vaso, ela fica muito bonita, mas ela não consegue manifestar toda a sua capacidade. Então, para além de pensar fora da caixa, que tal sair do vaso e ir direto para a terra? Se conectar com a terra, com a sua natureza divina e crescer infinitamente. Muito obrigado. Está cada vez mais em voga produzir visando a diminuição nos impactos ambientais, resultando assim em produtos conscientes e eficazes. Para nos transmitir o tema Atividade Econômica e o Meio Ambiente, o futuro do desenvolvimento humano, convidamos o preletor em grau master Roberto Okito Fujiwara. Muito obrigado, queridíssimas amigas, caríssimos amigos, jovens empreendedores. Quando falamos de empreendedorismo dentro da Seichonoye, quando falamos de escolha da vida profissional, sempre levamos em conta questões, né, que faz com que a gente vá além do nosso indivíduo, vá além da nossa pessoa. Então vamos falar um pouquinho nesse sentido, em relação ao tempo, em relação ao espaço. E quando eu falo ir além, né, quando se fala de tempo, estamos falando justamente do futuro. Quando nós empreendemos, precisamos sim empreender tendo como uma referência importante o futuro. Mas quando falamos de futuro, não estamos falando aqui apenas, né, aonde eu quero chegar ou aonde eu desejo chegar. Estamos falando principalmente aonde precisamos chegar, né? Colocamos o verbo justamente no plural. Então não adianta apenas eu pensar aonde eu quero chegar, mas aonde eu gostaria que a humanidade, o planeta, chegue no futuro. Onde eu gostaria que esteja essa humanidade no futuro? Essa aqui é a pergunta fundamental. E no mundo de hoje, justamente, essa pergunta tem sido uma pergunta bastante urgente. Então, em vez de perguntarmos apenas para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, é muito importante nós perguntarmos para onde nós desejamos ir. E é dentro desse panorama que vamos conversar agora um pouco sobre esse tema, que é justamente o empreendedorismo, as questões ligadas ao meio ambiente e principalmente esse tema, que tem sido um tema que está na ordem do dia, que é o tema da sustentabilidade. Quando nós falamos justamente de administrar, pensar naquilo que nós vamos realizar, utilizamos o termo planejamento, e planejamento tem tudo a ver com a reflexão fundamental da sustentabilidade. Que uma vez que planejar é nós refletirmos sobre quais os impactos futuros das nossas decisões presentes, né, nós podemos justamente estar escolhendo, né, qual decisão vamos tomar no presente, tendo em vista determinados resultados que desejamos buscar no futuro. Então, nesse sentido, muito importante, então, é nós pensarmos, né, não só em de que jeito que eu desejo fazer as coisas, quais são os meus sonhos, mas pensarmos assim, de que forma o meu sonho pode contribuir, né, com o maior número de pessoas, pode contribuir com o próprio futuro desse planeta, que é o planeta Terra. Nesse sentido, é o momento que os nossos projetos, o nosso empreendimento sai do campo meramente individual, em termos espaciais, e atinge um ponto mais amplo, né, em termos espaciais. Então, olha que interessante, estamos falando do impacto que aquilo que nós realizamos, o impacto daquilo que a gente decide do ponto de vista do espaço e do ponto de vista do tempo, tendo em vista o futuro. Um termo, uma expressão que entra aqui quando nós falamos de sustentabilidade, que é colocado dentro da Seichonoye, é o agir eticamente.
tomar decisões éticas. E quando se fala de ética, estamos falando aqui nesse momento, não apenas de uma ética do agora, mas pensarmos na ética entre relações, entre gerações. E quando nós falamos de ética entre gerações, estamos falando daquela velha pergunta: que tipo de mundo estamos deixando para os nossos sucessores, para os nossos descendentes? Então vamos pensar dentro desse contexto todo. Um texto muito interessante que fundamenta doutrinariamente, fundamenta dentro do ensinamento da Seichonoye essa visão da sustentabilidade. Nós encontramos neste livro A Verdade em Orações. Aqui nesse livro tem uma oração que tem como título Oração pela Felicidade de toda a Humanidade. E quando se fala felicidade de toda a humanidade, aqui nós estamos falando justamente de como nós precisamos pensar, de como nós pensamos a finalidade daquilo que nós realizamos profissionalmente. Profissionalmente realizamos aquilo que traz felicidade ao maior número de pessoas, as pessoas da minha comunidade, as pessoas ao meu redor, né? Então, nesse sentido, nós pensamos essa felicidade de uma forma bastante ampla, e justamente nessa oração nós encontramos o seguinte trecho, que é o trecho que fundamenta tudo aquilo que estamos conversando agora. As realizações materiais poderão decair algum dia. As riquezas materiais poderão ser destruídas algum dia. Mas os atos de amor e as virtudes acumulados por aqueles que praticam a bondade, vivificaram o próximo e foram úteis aos semelhantes, são indestrutíveis e serão glorificados eternamente. Então olha que reflexão importante e interessante essa daqui, né? O que nós fazemos gera impactos, o que nós fazemos fica marcado na história da humanidade. Então, tem coisas que nós realizamos que talvez o impacto, né, seja um impacto apenas naquele momento, mas quando nós pensamos em que tipo de mundo vamos deixar para as próximas gerações, estamos falando justamente de impactos que duram ao longo do tempo. E nós vivemos uma época que nós sabemos que as decisões de cada indivíduo, a decisão presente de cada pessoa está impactando profundamente no futuro desse planeta. Deixamos de viver uma época em que a ação humana passa batido, né, em relação ao futuro do planeta, porque parecia que o planeta era muito maior do que a vida humana, e passamos a viver num momento em que a ação humana está, assim, modificando os possíveis futuros desse planeta. E dentro desse contexto, né, acredito que vocês já ouviram falar, em 1992, houve uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento na cidade de Rio de Janeiro, o famoso ECO 92. E lá naquela época surgiu justamente a expressão desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, como podemos desenvolver economicamente, crescer economicamente, gerar mais bem-estar material, sem degradar a natureza, sem poluir e sem exaurir os recursos da natureza. Por que isso foi colocado, né, naquela época, em 1992, já faz algum tempo, né? Se nós fizermos as contas, já faz 30 anos. Porque desde então começou a tocar o sinal de alerta, de que do jeito que nós estávamos realizando o crescimento econômico, do jeito que a voracidade desse crescimento estava sendo exercida, estava havendo como efeito não só a geração, a produção de riqueza, mas acima de tudo estava havendo uma maior crescente, estranhamente, né, uma maior e crescente desigualdade econômica, social, e algo muito pior, que é justamente, ou algo tão pior quanto, né, que é justamente a degradação ambiental, a poluição, que ameaça justamente o futuro do planeta Terra. Tá? Então é dentro desse contexto que surgiu essa palavra com muita força, né, a palavra sustentabilidade. Tornarmos-nos um empreendimento sustentável, tornar-se empresa sustentável, passou a ser um dos lemas, né, em que se busca o valor das empresas. Tá?
E quando se fala ações de sustentabilidade, nós precisamos pensar o seguinte: ação de sustentabilidade significa aquilo que eu posso fazer ou aquilo que faço em nome dessa questão de como me relaciono com o meio ambiente. E aqui nós podemos dizer o seguinte: existem ações que nós chamamos de ações meramente cosméticas, né? Ou ações meramente, vamos dizer assim, de propaganda mesmo. Só para falar que a nossa empresa, ou que a minha empresa, né, é uma empresa bacana, e apenas acaba sendo, né, uma ação de propaganda, tá? É o que acontece, por exemplo, quando uma empresa que trabalha com algo que polui, algo que degrada, né, oferece, na verdade, a sua ação é uma ação que degrada o meio ambiente, mas que no seu site, por exemplo, coloca, né, não, parte da nossa renda é destinada para a preservação, né, de uma determinada espécie em extinção, né, ou parte daquilo que a gente arrecada, nós doamos em creches, doamos na área da educação, né, como se dissesse, olha, a gente polui, a gente degrada, mas a gente também faz coisas boas, né? Então, essa ação a gente chama de ação de sustentabilidade meramente cosmética, tá? Que é o que a gente encontra também nesse mundo, né? Por outro lado, de lá para cá, começaram a surgir pessoas que começaram a pensar assim, né? De que forma eu posso eliminar custos, né? De que forma eu posso maximizar meus lucros? E dentro desse raciocínio, muitas empresas começaram a tomar decisões, começaram a adotar medidas chamadas medidas de sustentabilidade ou medidas de proteção ambiental, né? Então, a partir daí, o pessoal começou a pensar, né? Vamos reduzir gastos, vamos substituir os combustíveis, né? Mas visando justamente isso, né? Eliminar custos, diminuir custos. Existe um custo que é muito caro, por exemplo, as multas, né? Então tem muita empresa que fala assim, para não ser multado, vamos mudar as nossas ações. Quando nós falamos de ação de sustentabilidade, né, precisamos pensar justamente isso. Não estamos nos referindo meramente a ações cosméticas, né? Ações só para falar que nós estamos fazendo alguma coisa para o bem de um determinado ser vivo, né, uma determinada espécie, né, ou uma determinada comunidade, sendo que a minha atividade principal é uma atividade que vai justamente ao contrário da questão da sustentabilidade, tá? Então, não é disso que estamos falando, e nem estamos falando também de, olha, é melhor adotar medidas, né, para eliminar os custos, porque vai nos custar muito caro se a gente continuar dessa forma, por causa das multas, etc. Ou aquele raciocínio que muita gente tem também, né? Vamos cuidar do planeta, porque afinal de contas, né, nós vamos nos dar mal se nós continuarmos dessa forma. Estamos aqui, na verdade, propondo uma ação mais assertiva, ativa. Em que sentido? Estamos pensando em que valor estamos criando, né? Então, falar de ações de sustentabilidade, estamos falando de ações que têm como consciência central a criação de valor, valores eternos, oferecer algo à humanidade, né? E a partir daí, se nós desejamos um mundo em que nós possamos manifestar todos os nossos sonhos e ideais como filhos de Deus, levaremos em conta também, não só sermos felizes como filhos de Deus, mas construir um mundo em que todos possam viver em harmonia e usufruir essa felicidade. Esse é o nosso grande objetivo, né, através desse trabalho que realizamos dentro da Seichonoye. Esse trabalho que realizamos ao formar os grandes líderes, né, do ponto de vista do mundo empresarial, os grandes líderes enquanto agentes econômicos do nosso país e também de toda a humanidade. Tá? Gostaria de convidar vocês, né, sugerir a vocês a leitura de alguns textos, né, e nesse sentido existe um livro que tem sido muito recomendado pelo nosso atual Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, para que todos os adeptos da Seichonoye leiam e tenham também esta, não só informação, mas tenham
aquilo que as ideias desse livro como sendo referência para as suas ações, né? Na verdade, não é apenas um livro, mas na verdade se trata de um autor chamado Jeremy Rifkin. Não sei se vocês já ouviram falar. O Jeremy Rifkin, ele escreveu alguns livros, vários livros, né? Mas em especial gostaria de chamar a atenção ao livro chamado Economia do Hidrogênio. Tem um outro livro que se chama A Consciência, a Civilização, né? A Civilização Empática, e também um livro chamado Terceira Revolução Industrial. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse livro, A Terceira Revolução Industrial, que, como eu disse, é um livro que nós, preletores, divulgadores, liderança da Seichonoye, temos sido bastante estimulados a estudar, a ler, mas principalmente os empreendedores da Seichonoye, os adeptos que são empreendedores da Seichonoye, que têm essa preocupação, como aliar, né, como alinhar a sua atividade profissional com a sua atividade empreendedora e também o servir à humanidade e de uma forma baseada nos valores da espiritualidade, né? Para essas pessoas esse livro se torna uma leitura assim indispensável, tá? E nesse livro da Terceira Revolução Industrial, justamente existe uma proposição, né? Qual que é a proposição? De que nós estamos vivendo nesse momento uma mudança, né? Uma mudança conjuntural muito grande. Estamos saindo daquele mundo que foi o mundo da Segunda Revolução Industrial e estamos adentrando o mundo que nós chamamos de mundo da Terceira Revolução Industrial. Geralmente, quando nós falamos de Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, nós estamos falando de história, coisas que já passaram, né? E geralmente a ideia que a gente tem é como se estivéssemos olhando pelo espelho aquele retrovisor, né, que a gente olha e olha para trás. Quando nós falamos de Terceira Revolução Industrial, estamos falando daquilo que nós estamos vivendo agora e para onde nós desejamos conduzir essa Terceira Revolução Industrial, que na verdade, em outras palavras, significa uma nova forma de que a economia, a nova forma como a produção, a geração de riqueza se organiza no mundo de hoje. E é bastante interessante. Então, nesse livro, o autor, o Rifkin, ele vai falar que dentro dessa Terceira Revolução Industrial, alguns pilares precisam ser modificados, né? Ou alguns pilares sustentam essa Terceira Revolução Industrial. O primeiro pilar é a mudança para a energia renovável. Sair dos combustíveis fósseis e a mudança para a energia renovável. Isso porque existe sim um impacto negativo dos combustíveis fósseis, que nós sabemos, né? Isso tem impactado profundamente na alteração climática, né, do nosso planeta e a consequência dessa alteração climática que provém do aquecimento global por causa da emissão do gás carbônico, né? E isso tudo está ligado à forma como a humanidade escolheu como sendo a sua fonte energética. E a humanidade está migrando, né, ainda timidamente, mas o pessoal já está cada vez mais se conscientizando da importância de se buscar uma energia renovável. Não só isso, mas um outro pilar dessa revolução industrial, por exemplo, seria transformar os imóveis, né, cada imóvel que existe, né, nas cidades, nas localidades, em lugar de microgeração de energia. Olha só que interessante. Nós vivemos o paradigma de grandes usinas de energia, lugares centralizados de geração de energia. Estamos agora pensando numa outra configuração, onde a energia passa a ser gerada no lugar onde ela é consumida, uma energia distribuída. Tá? E aqui entra também o emprego do hidrogênio, né? O outro pilar é o uso da tecnologia de internet, não só para distribuir informações, mas também para distribuir energia, e também a transição, né, da frota de transporte atual, desses combustíveis fósseis, para outras formas de fontes combustíveis, né? Então é muito interessante nós observarmos que isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, por isso que nós tratamos do presente. Mas ainda ela é algo que está no meio do caminho, né? Por isso que é também um chamado para que nós tomemos uma decisão de como vamos conduzir daqui para frente e de que forma vamos escolher as nossas atividades profissionais.
Então, está havendo essa grande transformação na configuração do mundo. Estamos saindo, né, talvez, de um sistema, de um capitalismo centralizado, né, centralizado em grandes indústrias, grandes empresas, para um capitalismo onde as coisas são mais distribuídas e são mais, as coisas são mais realizadas, né, geradas de uma forma colaborativa. Nós chamamos isso de uma economia colaborativa. E dentro desse contexto, com certeza, cada um de nós temos muito o que oferecer, muito o que pensar, muito o que agregar, né? E essa é a grande finalidade desse departamento dos jovens empreendedores, né? E não apenas ser um departamento onde juntam pessoas, né, que vão estar lá falando de como estão realizando os seus empreendimentos e como o empreendimento está dando certo ou não, mas principalmente empreendedores que se juntam e se colaboram com essa finalidade. Sabemos muito bem onde nós desejamos chegar. Um mundo maravilhoso, um mundo de harmonia entre o ser humano e toda a natureza, que é o mundo maravilhoso que vamos deixar para nossas futuras gerações. Então, por que não nos unirmos numa rede colaborativa para realizarmos essa finalidade, cumprindo essa missão? Então é com esse objetivo que nós estamos aqui, estudando nesse seminário, no Departamento de Jovens Empreendedores, para que nós possamos colocar em prática todos esses valores e realmente façamos, né, da nossa vida uma vida de significado, de propósito e de criação de valor para a humanidade, para todo o planeta, para todos os seres. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Nosso encontro até aqui está fantástico, recheado de novos aprendizados. Entretanto, o dia de amanhã nos reserva novidades, tais como o aprofundamento da nossa intuição, abordagens de mais conceitos modernos aliados ao empreendedorismo, bem como histórias de superação. Amanhã, nossa programação inicia às 10 da manhã. A partir deste momento, aqueles que se inscreveram nos projetos devem se encaminhar para suas respectivas salas nos links que disponibilizamos via e-mail para a continuidade do projeto. Para aqueles que não se inscreveram, infelizmente não é mais possível ingressar nos grupos em andamento. Até mais!